Olá, olá, eu sou Cíntia Pimenta, você está no Viva Mais Leve. Hoje eu estou aqui no espaço da doutora Ana Gil, uma clínica de fisioterapia, e a gente vai conversar sobre fisioterapia, sobre osteopatia, sobre uma saúde integrativa, né? Porque aqui é uma clínica multidisciplinar que cuida das pessoas, desde alimentação, mente, consciência, corpo, postura, é um todo, né, gente? Porque cuidar da saúde não é só uma coisa, assim, o nosso corpo é composto de várias áreas que a gente tem que estar atento. Então, ó, fica ligadinho aí, porque o papo vai te curar. Olha, a doutora Ana Gil, ela é fisioterapeuta e mais um monte de coisa. Se eu ficar aqui falando tudo que ela já fez, assim, de curso e toda a qualificação dela, vai ficar aqui quanto tempo, Ana? 1 hora falando? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E, assim, a doutora Ana Gil, ela tem esse espaço que é o que é? Osteopatia, fisioterapia, avaliação. Vai me falando, vai me falando. Então, é uma clínica interdisciplinar, Isso. né? E uma clínica interdisciplinar onde o foco é solução de dor. Isso. E aí a gente sabe, né, e as pesquisas apontam, e cada vez mais, que para você buscar a solução de uma dor, primeiro você tem que identificar a causa da dor. Porque senão você fica só enxugando gelo, Isso. tratando só sintoma e não resolve o problema pela raiz, né? Então a gente tem esse olhar e uma metodologia própria de avaliação, a gente vai em busca de identificar a causa da dor. E identificando a causa ou causas da dor, principalmente quando a gente fala de dor crônica, que é aquela que te acompanha por muito tempo, o mais comum é a necessidade de uma equipe interdisciplinar, porque é comum ter a questão nutricional como um dos fatores, a questão emocional, a questão do sono. Então a solução ela também é interdisciplinar. Então por isso a gente tem uma clínica interdisciplinar com foco em solução de dor. E assim, é muito ruim, né, gente, a gente viver com dor. Então, quando a gente fala em solucionar um problema, a gente tem que solucionar de forma identificando tudo que está envolvido naquele problema. Uhum. Então, senão você só trata. É o que eu falo, tratar a dor toda a clínica trata, mas buscar verdadeiramente a solução, não, eu acho que não tem outro caminho. Eu verdadeiramente, ao longo de 23 anos de experiência clínica e também como professora universitária, né, a parte acadêmica também, então, acompanhando as pesquisas, atualizações. Então, de fato, hoje o olhar ele é interdisciplinar, ele é multifatorial, porque as dores elas têm causas multifatoriais. Então, a gente vai atrás disso para resolver. Então, gente, olha só, eu convido vocês a ter um olhar diferente sobre essa questão do cuidado do corpo em relação às dores, porque o tempo vai passando e as dores vão aumentando, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas isso aqui é velhice, é normal. Não, tudo bem. É normal a gente envelhecer e que bom, né? Que as coisas, a gente não vai ficar de eterno nessa terra. Eu costumo falar assim, dor é comum, mas não é normal. Por que não é normal? É normal. Mas assim, eu falo dor é comum, mas não é normal, porque a gente não tem que normalizar a dor. Isso. Não é porque tá sentindo dor, tem mais de 40 anos, entrei na idade do condor, né? Problema de PVC, problema de junta tudo e joga fora e tal. Gente, tem todos esses argumentos. Essa aí a pessoa já tá assim, cara, esqueceu de viver, né? Quando fala isso. Então, independente de qualquer coisa, questões hormonais também podem causar dor. Então, e tudo isso é comum, sim, algumas questões da idade, até da selenidade, quando você já começa a entrar na terceira idade. Mas não quer dizer que você tem que normalizar e se acostumar e aceitar. Porque hoje a gente tem tantas ferramentas para buscar solução. Mas é degenerativo, é um problema estrutural que eu tenho, não é só postural. Sim. Ok, mas a gente tem como melhorar. Então, a gente não tem que se acostumar e normalizar a dor, a gente tem que buscar solução, tem que buscar ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque é o que eu falo, viver mais, né? Viver mais todo mundo quer, mas ninguém quer viver mais sentindo dor, travado numa cadeira de rodas, travado numa cama, né? Com
questões relacionadas à saúde. A gente quer viver mais, sim, mas viver com saúde e qualidade de vida. Inclusive a dor crônica, né, que eu digo, aquela dor que te acompanha há muito tempo, aquela dor que te desgasta, que te limita as relações, limita a sua vida social, limita no trabalho, limita na atividade física, ela cansa emocionalmente falando também. Não é só fisicamente, né? E a dor, ela verdadeiramente é emoção. Inclusive a dor crônica, ela é lida no nosso cérebro na mesma região das emoções. Sua ressonância magnética funcional mostra, né? Então, quando você sente dor, é comum você ter envolvimentos emocionais nisso, sim. Total. Então, emocionais / psicológicos, né? Então, é muito comum pessoas que têm ansiedade, transtornos mesmo de ansiedade, terem quadros de dores crônicas. Eu tenho alguns psicólogos, parceiros, inclusive, dessa questão de acompanhamento interdisciplinar dos pacientes, que é comum. E o contrário também. Às vezes a gente identifica que é nítido que eu não diagnostico. Quem vai diagnosticar é o psiquiatra ou o psicólogo, né? Mas a gente suspeita, né? Tem alguns sinais, assim, bem claros de ansiedade. E as dores também, quando elas têm esse envolvimento, né, emocional, elas deixam bem claro a sua assinatura também, como a gente costuma dizer, né? E aí a gente mesmo encaminha para o psicólogo. Inclusive a senilidade, ela não é uma doença. Envelhecer não é doença, tá, gente? Não é doença. Senilidade é um processo natural do nosso corpo. Imagina que a gente é uma máquina e a máquina desgasta peças. Isso. Né? Então, por exemplo, é comum com o passar do tempo, né, na terceira idade, ter a diminuição que a gente chama de algumas variáveis físicas. Então, por exemplo, você diminui agilidade. As pessoas falam muito de equilíbrio, mas na verdade o equilíbrio não é a primeira coisa que a gente perde, né? Verdade. A gente perde a primeira coisa, a agilidade, a capacidade de realizar dupla tarefa, que são duas coisas ao mesmo tempo. Subir uma escada e pegar uma coisa e colocar no alto, por exemplo. Nossa, e aí vem a queda. Deve sofrer com isso, né? Porque mulher faz 300 mil coisas ao mesmo tempo. Os homens já admitem logo que é uma por vez. Uma por vez, as multitarefas que estão lascadas, né? Então, isso aumenta as morbidades, o risco de queda e tal. Então, o que a gente faz? A gente já sabe que na senilidade existe o processo natural de desgaste e diminuição de algumas variáveis. Então, o que a gente faz? A gente identifica e começa a fazer um trabalho de prevenção. E aí, a atividade física, no caso, é fundamental para isso. Mas muitas vezes a fisioterapia também, dependendo do nível em que você está isso, né? E mudar a nossa consciência também de que a fisioterapia, ela não é só para tratar um problema, na verdade, ela é uma prevenção, é um preventivo. Porque se você vem com essa mentalidade, você vai envelhecer, você não sente tanto esse envelhecimento, a não ser olhando o seu rosto, vendo ruga e tudo mais, mas você não sente aquela limitação corporal, né? O cuidado do corpo para o envelhecimento, primeiro que envelhecer, todo mundo vai e a gente tem que envelhecer com saúde, tem que começar desde já, porque é a história do trem, né? Quando você desce, pega o trem errado, você demora a descer, você vai ficar mais longe. Depois, pra voltar, você vai levar mais tempo, né? Sempre é tempo, assim, nunca é tarde, mas pode ser cedo, pode ser mais cedo. E é o que a gente falava, a avó falava, né? Nossa avó falava que prevenção é o melhor remédio, e é de fato. Total. E assim, a realidade é que o brasileiro, ele não tem uma mentalidade de prevenção pra nada relacionada à saúde. Deixa tudo pra cima da hora. Deixa tudo pra cima da hora, ou assim, tá sentindo dor? Toma um remedinho, faz um alongamento, bota um gelinho, uma bolsinha de água quente, vai na farmácia, toma um remédio e vai empurrando aquilo ali. Ou então, é normal, porque eu trabalho no computador, ficar sentindo essa dor. Não, dor não é normal, a gente tem que buscar solução. Quanto mais cedo você busca intervenção, mais rápida é a solução do problema. Quanto mais tempo você fica empurrando, quando você começa a tratar, mais consultas você vai precisar, mais intervenções você vai precisar para solucionar. Porque se você tem uma dor hoje, ela não fica só ali. Não. Ela vai trazendo compensações no seu corpo todo. Total. E quanto mais compensações, mais difícil é para diminuir e sanar essas compensações também. Porque quando você pega uma pessoa para fazer, no caso da osteopatia, explica pro pessoal sobre a osteopatia, porque as pessoas... O que é, porque o pessoal fica meio na dúvida. É comum as pessoas acharem que a osteopatia é sair estalando, né? Mas não é. A gente até tem as manipulações também, que a gente chama de AVBA, tem também, assim como na quiropraxia, mas a osteopatia não vem de osso, nem de articulação. A osteo vem de estrutura. É porque o nosso sistema esquelético, ele é uma estrutura, né? Então, na verdade, eles vêm da mesma origem da palavra. Então, osteopatia é verdadeiramente o tratamento através da nossa estrutura. Então, a gente intervém dentro da osteopatia em todos os tecidos do corpo, diminuindo as disfunções
e trazendo o equilíbrio para o corpo, para o próprio corpo buscar sua autocura, que a gente chama, né? Quando a gente está em, que a gente chama de homeostase, quando a gente está em equilíbrio, o nosso corpo está em equilíbrio, ele se cura sozinho. Se cura sozinho. Porque a gente vive com o corpo se curando. Pra você ter uma ideia, a gente tem de 400 miligramas a 1 quilo de bactéria no corpo. E nem todas são boas, muitas são, fazem parte da nossa flora e tal, mas muitas não são. Então a gente tá ali o tempo inteiro combatendo bactéria ruim com bactéria boa, e aí todos os sistemas, né, a fisiologia mesmo, a química do nosso corpo, é o tempo inteiro se curando. Só que quando o corpo adoece, o que acontece? Ele entra em disfunção, ele perde a capacidade de cura naquele segmento, naquele setor, e aí com isso a dor aparece ou outros problemas de saúde. Então, o que a osteopatia vai? A osteopatia vai lá nessa disfunção para diminuir ela ou sanar ela, para que o corpo busque novamente seu equilíbrio e a dor desaparece e os outros sintomas também. Quando você chega para fazer uma consulta de osteopatia, ela vai pegar e ver como o seu corpo está desalinhado. Aí faz uma medição, né? Porque aí a hora que... Gente, é real isso, tá? A hora que vê, o braço tá lá embaixo, o outro tá aqui em cima, uma mão não consegue chegar nas costas, a outra consegue. Aí você tá todo torto. Eu fiz uma vez isso, porque eu tava com muita dor no quadril, e aí eu fui lá pra ver o que tava acontecendo. Ele falou, olha, você está assim, meio... bastante torta, né? E realmente, meu quadril tava assim, ó, todo torto, desalinhado, aí pinçando e tudo mais, aí compensando outras coisas, aí dando problema no joelho, dando problema nas costas. E aí você começa a entrar num quadro de desespero, né? Que você fala, caramba, eu preciso fazer aquela... o junta tudo. É aquele cabeça, ombro, joelho, pé. Onde dói? Começa aqui. Exatamente. E aí, assim, causa um pouco de ansiedade. No meu caso, eu fiquei, na época, bem ansiosa, porque eu tive que parar de fazer as atividades físicas todas que eu fazia. Eu fiquei num quadro de ansiedade e começou a me dar uns quadros de depressão também junto. Porque, isso é muito comum. Porque eu, como eu sou uma pessoa muito ativa, eu comecei a falar, nossa, e a minha válvula de escape é fazer atividade física, né? Aquela expansão, aquela coisa de se movimentar. E aí, a hora que parou, eu não pude mais me movimentar. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Pra que eu sirvo, sabe? Assim, o que vai ser de mim agora, né? Vou ter que parar. E a vida não para, né? A vida não espera. Você não dá um pause na vida lá pra você resolver as suas questões. Isso aí, seria ótimo, né? Não, seria maravilhoso. Você vai levando. Por isso que eu te falei a respeito da depressão, porque quando você começa a perceber que você tem que parar, que você tem que mudar os seus hábitos, que você tem que mudar a sua maneira de pensar primeiro, né? Porque tudo tá na nossa mente, aí de se posicionar, de se alimentar, de fazer exercícios, ter que colocar mais coisas nas nossas rotinas e tudo mais. Você fala, nossa, gente, mas a vida não tá me esperando fazer isso. Eu vou ter que aplicar tudo isso no meio desse turbilhão de coisas. Isso aí. E tem como aplicar, porque às vezes a gente acha que a gente perde tempo investindo em saúde, mas investir em saúde não é gasto de tempo, é investimento de tempo. Então acaba que o que hoje os estudos mostram, e a experiência clínica também, que quando você tem uma saúde equilibrada, você inclusive melhora o seu foco, melhora a sua memória, você melhora a sua produtividade, sua cognição. Ou seja, cuidar da saúde aumenta a sua produtividade. Total. Não é um gasto de tempo, é um investimento para você render mais na sua vida profissional, mas vida pessoal também, particular, né? A existência, né? Exatamente. Sobre isso. Olha, muito bom. Ainda vamos falar sobre várias coisas aqui. Fica ligadinho, não sai daí. Você sabia que 86,5% dos lares brasileiros ainda assistem à TV aberta? Isso mesmo, é muita gente ligada na telinha todos os dias. E ao contrário do que muitos previam no mercado publicitário, a audiência da TV aberta continua crescendo em todo o país. O que antes era visto apenas como um meio tradicional, hoje está cada vez mais conectado ao mundo digital. TV e internet andam juntas. E é por isso que a Bem Mais TV está presente em múltiplas plataformas, com pacotes publicitários que cabem no seu bolso. Com uma audiência diversa e segmentada, anunciar na Bem Mais TV é uma excelente oportunidade para pequenas e médias empresas ganharem visibilidade de verdade.
Temos valores promocionais e condições especiais porque acreditamos e apoiamos os negócios locais. E o melhor, anunciar com a gente é simples. Você pode veicular vídeos publicitários da sua empresa, marca ou produto na nossa programação, mostrar sua marca como apoio cultural dos nossos programas ou até exibir o seu próprio conteúdo na telinha da Bem Mais TV. Preços acessíveis, resultados visíveis. Com alcance regional ou nacional, você quem escolhe. Tudo isso para que você fale diretamente com o seu público ideal, aquele que realmente quer comprar de você. Fale com a gente e não perca mais tempo. Você sabe o que uma fisioterapeuta pélvica faz? Uma fisioterapeuta pélvica, ela vai prevenir e tratar disfunções do assoalho pélvico. Essa é a musculatura que faz o chão da nossa pelve, que pode levar a uma incontinência urinária, que é perda involuntária de xixi, ao espirrar, ao tossir, ou até mesmo pegando um peso, dor no ato sexual, dores na endometriose, constipação intestinal, que é prisão de ventre, ou até mesmo a gente vai preparar as gestantes para o parto de uma forma mais saudável, mais humanizada, com menos chance de laceração, episiotomia. Então, se você passa por alguma dessas situações, agende essa consulta para cuidar de você. Voltamos aqui para o Viva Mais Leve. Eu estou aqui com a doutora Ana Gil, fisioterapeuta. Nós estamos na clínica dela, que é uma clínica que cuida da saúde integrativa, é multidisciplinar, né, doutora Ana? Isso aí. Uma coisa muito importante é o sono da gente, porque eu, assim, mais nova, não dormia tão bem, nunca fui uma pessoa de dormir muito. E fui percebendo que ao longo do tempo, quanto menos eu dormia, mais eu virava uma pessoa que pensava demais, ansiosa e acelerada. Isso tem a ver? Então, assim, o sono, para você ter uma ideia, eu tenho 4 livros lançados, né? Olha aí, gente. Inclusive, olha aqui, a gente falou, né, a coincidência. Os 2 últimos livros, o nome é exatamente Viva Mais. É Viva Mais 1, Viva Mais 2. Eu tenho que ler esses livros todos, olha só, isso é um sinal, hein? E todos os 2 livros eu convidei especialistas, né, são vários especialistas, e nos 2 livros tem um capítulo específico de sono. Porque o sono, ele não afeta, ele afeta a vida toda, ele afeta toda a saúde. Então, pra você ter uma ideia, o sono de má qualidade, ele diminui a imunidade, ele aumenta a percepção de dor. Além de você poder acordar cansado, ele afeta o foco, afeta o desempenho cognitivo. A gente tá falando de uma noite sem dormir, ou uma noite que você foi dormir às 3 horas da manhã porque saiu para jantar com o marido, né? Isso. A gente tá falando do sono de má qualidade de forma crônica. Passa semanas, meses dormindo mal, muitas noites, não precisa nem ser todas, mas muitas noites dormindo mal. E isso traz consequências para a sua saúde. E ainda mais porque, assim, as pessoas, muitas entraram na ideia de que só consegue dormir com a TV ligada. Essa loucura, péssimo. É péssimo. Qualquer tela, na verdade. Qualquer tela. Aí você vai, vou mexer no telefone até pegar no sono. Aí você fica lá na dopamina das redes sociais, né? Vendo a vida dos outros. Enquanto eles estão belos lá dormindo nos seus lares, você está aí vendo a vida deles e ficando acabado e cansado. A atividade física, porque a atividade física antes de dormir, tem gente que fica mais acelerada e demora a dormir, que é o meu caso. Mas isso é com todo mundo ou é só... Normalmente com todo mundo. Claro, tem algumas pessoas que acabam se adaptando a algumas situações com ao longo do tempo, mas o ideal a atividade física ela pode ser em qualquer horário. O ideal é que você termine ela pelo menos 2 horas antes da sua hora de dormir. E o ideal é que a gente durma até 10 horas da noite. Porque até 10 horas da noite é o horário em que todas as enzimas, enfim, não vou ficar botando nome técnico aqui, né? Mas assim, são produzidas. Então, quando você dorme muito tarde, por exemplo, você diminui sua produção de melatonina, que te ajuda a dormir. E tem uma série de outros hormônios e tal, que são importantes para o sono de qualidade, que dependendo da hora que você vai dormir ou das atividades que você fica fazendo antes, atrapalha. Né? Aí você tem aumento de cortisol, que aumenta o estresse, que aumenta a dor, que aumenta, enfim. É tudo um ciclo, né? Então, o que a gente faz? A gente corta o ciclo. E normalmente esse ciclo, todos eles levam para dor. Né? Então, seja pelo sono, seja por uma alimentação muito pró-inflamatória, seja por falta de atividade física, seja para hábitos e rotinas no dia a dia que levam uma postura ruim e acaba, né, trazendo algumas tensões, falta de movimento durante o dia. Então, seja qual for o motivo ou os motivos,
estão te trazendo para dor, isso está entrando num ciclo. Porque isso causa dor e a dor aumenta isso. É mais ou menos assim. Quando você tem dor, você também tem um sono prejudicado. Sim, Às vezes você acorda durante a noite por conta da dor. Não consegue dormir, fica numa postura ruim na cama. Então a nossa função é chegar com uma tesourinha e cortar esse ciclo, entendeu? Esse círculozinho de dor. E para isso não basta os atendimentos clínicos. Por isso que nós temos todo um trabalho também, cada vez mais, né, de trazer consciência para os nossos pacientes e mudança de hábitos saudáveis. Por que os idosos, as pessoas que vão ficando mais velhas, elas dormem mais? Tem isso? Na verdade, não. Eles fazem vigília. É comum na terceira idade, principalmente a terceira idade um pouco mais avançada. Eu tô falando de pessoas de 60 anos, né? 70 anos. É, 70. Aí depende muito da pessoa, né? O processo de serenidade da pessoa, né? Pode ser mais velho, pode ser um pouco mais novo, mas enfim, eles fazem, a gente chama de vigília. É um medo inconsciente de morrer dormindo. Olha inconsciente. Só. Ninguém tem, né? Não é necessariamente alguma consciência disso. Ou de ter algum problema de saúde, passar mal, aquela coisa. Então é comum, né, alguns idosos fazerem vigília. Então, eles dormem muito tarde, ou acordam muito cedo, ou passam a noite em claro, e aí ficam dormindo durante o dia. Ah, entendi. Porque estão com sono, estão cansados. Claro, né? Durante o dia se sentem mais seguros, porque já tá de dia, tem um monte de gente ao redor. Exatamente. E tudo mais. E a maternidade, ela tem uma privação do sono muito profunda, né, gente? Olha, nessa parte aí eu tô tentando entender qual o esquema que Deus quis montar, né? Eu acho que Deus faz tudo certinho. Ele faz a gente ter os nossos filhos numa idade mais nova, seja com 20, com 30, com 40, né? Porque com 60, 70, 80, você privar o sono, já as consequências no corpo e na saúde já são outras, né? Tô lembrando de uma situação que você falou, o negócio de acordar com o filho, é uma coisa inerente, né? A maioria das mães nunca bota todo mundo dentro de uma caixa, cada um é seu cada um. Mas é muito comum a mãe ficar muito ligada no filho, quando um barulhinho, uma tosse, um espirro lá no quarto da criança já desperta, né? Então assim, a minha filha já tem 21 anos, mas até hoje, se ela tá com febre, se ela tem um resfriado, ela espirrou, tossiu no quarto dela, já acorda, eu vou lá, boto a mão pra ver. É uma coisa minha, intrínseca, né? Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. E o meu marido, lembrei disso. Eu tenho um cachorrinho, ele é um Lulu da Pomerânia, de 3,5 kg, coisa mais linda. Mas ele, na verdade, eu não peguei ele filhotinho. Eu peguei ele com 4 anos e meio, agora ele já tá com 8, porque ele sofria maus tratos. Então, resumindo, ele tem um problema que ele se engasga com facilidade, tá? Por conta desses maus tratos, a gente cuidou, mas ele continua com isso, né? Sim. Ele se engasga com facilidade. E eles dormem lá embaixo, eu moro em casa, né? Eles moram lá embaixo, eles dormem, né? Lá embaixo, do lado de fora, com a casinha deles, fechadinha, tudo bonitinho. E aí meu marido fala que eu tenho também esse instinto maternal com os meus cachorros. Porque quando lá embaixo, lá fora, ele espirra, tosse de madrugada, eu tenho medo dele engasgar e morrer, tá? E aí eu acordo meu marido, amor, vai lá embaixo que o alfajor tá... E o meu marido tem asma, né? Então, de vez em quando tem aquelas crises. Ele fala, esse instinto é só maternal, porque ele morre do meu lado de tanto tossir. E eu dormindo profundamente. Ai, que engraçado, né? Mas isso é porque a mãe tá cuidando de assim, é filho, é o animal, né? O até animal o cachorro. Até o cachorro. Mas o marido morre do lado. Gente, eu não acordo. Mas olha só, isso não tem a ver de você não dar atenção pro marido, não é sobre isso, é porque nós mulheres... É um instinto diferente, né? A mulher feminina e não feminista, ela entende que o marido, ela deixa o marido tá nesse papel de provedor, tá nesse papel de cuidador, tá nesse papel do cara que tá enfrentando ali, né? Tudo, tá assim com o facão no matagal limpando pra gente passar e montar a nossa tenda. E essa coisa do sono, né? É muito... Quando assim a pessoa chega no auge de falar assim, cara, eu preciso dormir mais. Por onde eu começo? O que ela faz? A gente começa, tô falando aqui na clínica, né? Claro que você tem profissionais especializados que a gente tem aqui também em algumas questões relacionadas ao sono. A gente faz exame de polissonografia aqui na clínica. A gente tem um dentista especializado em odontologia miofuncional do sono,
que trata ronco, apneia, que prejudicam o sono e outras questões relacionadas à saúde, né? Nossa, ronco, apneia, sinistro, né? desvio de septo, respirador oral, né, que respira pela boca. Então, são questões de bruxismo, questões relacionadas ao sono que a gente identifica o problema e trata. Mas, de uma forma geral, como é a primeira coisa que você tem que mexer na sua vida? É a mudança de hábito, que a gente chama de higiene do sono. A gente, inclusive, tem um guia, a gente orienta os nossos pacientes a seguirem, a gente dá dicas de como fazer. Não é um e-book para você ler, é um guia para você seguir, né? Então, você vai atrás, por exemplo, tem lá 20 dicas de como você dormir bem. Ruído branco no quarto. Ruído branco é tipo o barulhinho do ar-condicionado, sabe? Aquele sonzinho constante que ajuda a dormir. Tem hoje equipamentos de ruído branco que você coloca no quarto. Às vezes até de bebê, de criança, né, que tem dificuldade de dormir, existem esses aparelhinhos de ruído branco também. Você tem a questão das telas, a hora certa de você evitar, né? Então, pelo menos 1 hora antes do horário de você dormir, abandona as telas, principalmente as telas azuis, né? Então, deixa a fofoca das mídias de lado, né? Até mesmo a maratonar série na Netflix, o ideal é que se pare pelo menos 1 hora antes de dormir. E são, sei lá, pelo menos umas 20 orientações que a gente chama de higiene do sono. É o banho quente antes de dormir, é a atividade física pelo menos terminar, né? Pelo menos 2 horas antes do horário de dormir, é tentar dormir até 10 horas da noite, é tentar dormir todas as noites no mesmo horário e acordar de manhã mais ou menos no mesmo horário. Você tem uma rotina de sono e diversas outras dicas. Então, higiene do sono é muito importante, é o primeiro passo para você já começar a mudanças. E eu vejo aqui pelos pacientes, né, e a experiência clínica mesmo, que os pacientes que vão seguindo, a gente não precisa seguir tudo, mas pelo menos mudar algumas coisas, né? Sim. Já relatam, Ana, realmente estou conseguindo dormir mais cedo, tô acordando melhor, acordando menos cansada, tô produzindo melhor no trabalho, tô menos mal-humorada de manhã. Nossa, isso é maravilhoso, né, gente? Quem não quer ficar menos mal-humorada? Então, por exemplo, uma coisa que atrapalha muito o sono é quem ronca do lado, porque às vezes você não ronca, que é o meu caso, mas quem está do lado ronca, que é o caso do meu marido. Então, o que eu fiz? Há 1 mês atrás, 1 mês e 1 semana atrás, eu coloquei ele para tratar o ronco dele aqui com o Dr. Ernesto. E meu marido também é dentista, mas não é a especialidade dele. Né? Ele é especializado em implantes e próteses. Então ele veio aqui no nosso dentista especialista e começou a tratar 1 mês. Que ele falou a queixa principal que ele falou pro Dr. Ernesto, eu filmei isso, né? Aí tô vendo aqui que você ronca pra caramba, né? No exame de polissonografia tá mostrando e tal, e o que te incomoda? Ele me incomoda a minha mulher me expulsar do quarto. Então eu tô tratando pra poder voltar a dormir no quarto. Tá vendo, gente? É sobre isso. Aí, homens, isso aí. não reclamem das suas mulheres que estão te expulsando, porque olha, dormir com gente roncando. Você sabe que mulher ronca também, tá, gente? Não é o meu caso, e eu fiz o exame de polissonografia também, então eu tenho como comprovar. Não adianta meu marido chegar, você também ronca. Eu não ronco não, tá com o exame pra provar. Mas mulher também ronca, inclusive, independente de homens e mulheres, acima de 50 anos ou a partir de 50 anos, 60% das pessoas roncam. Uau. E ronco não é uma coisa, é só um sinal, Não, ronco é um problema de saúde que causa outros problemas maiores. Mas por que aumenta o ronco das pessoas? É musculatura? Exatamente. A maioria pode ser obstrutivo, mas também a maioria dos casos pode ser até obstrutivo também. Por exemplo, um desvio de septo e tal. Mas o mais comum a partir de 50 anos é o enfraquecimento da musculatura orofaríngea, da língua, musculatura do orbicular do lábio. Quer dizer, toda a musculatura dessa região que a gente chama de sistema dente-oclusal começa a enfraquecer, começa a diminuir tônus, começa a perder massa. É igual músculo, gente. A gente perde. Então, o que a gente faz aqui, o tratamento, chama-se odontologia miofuncional. É musculação para a boca, basicamente. Tem os dispositivos, né, que é medida, sob medida para os pacientes e tal, que eles levam para casa, é deles o dispositivo, e eles vão fazer exercício todos os dias, são 6 minutinhos. O que são 6 minutos e 24 horas, né? São 6 minutos perto de uma noite inteira que você vai ter que dormir no sofá, né? Exatamente. Agora o ronco, por exemplo, as pesquisas já mostram que o ronco não é só um sinal. O ronco também é um problema que causa, por exemplo, quem ronca tem depósito de gordura nas carótidas, por exemplo. Caramba. Isso leva a consequências a médio e longo prazo. Quem ronca pode entrar numa síndrome
que superficializa, traz microdespertares, trava-língua, né? Durante o sono, e com isso você não tem um sono passando por todos os ciclos de forma profunda, e aí começa com o tempo a acordar cansado. Então, o que eu falei, eu estava acordando cansada pelo meu marido estar roncando, porque eu não acordo com ele tossindo, mas eu acordo com ele roncando. E é isso, né? É o meu sono. Então, e aí dava aquela cutucadinha que eu não tenho pena não, cutuco mesmo, tem que acordar cedo no dia seguinte, trabalhar, então eu cutucava. E eles têm a combinação, se ele me acordar no terceiro ronco, eu já cutuco, ele já pega o travesseiro e já vai para outro quarto, ou pro sofá, né? E aí, então assim, para vocês terem uma ideia, o ronco nos Estados Unidos, ele é a terceira causa de divórcio. Gente! Porque quando você tem, não dá para dormir a noite inteira, todas as noites subsequentes no sofá, né? Vamos combinar. E nem todo mundo tem opção de um outro quarto, né? Assim, o mais comum é até não ter, né? Então, assim, e aí como é que faz, né? E aí acaba trazendo alguns distanciamentos, né, entre o casal. Sim. Nenhum problema com um casal que decide dormir em quartos separados, que muitas vezes é a solução. Sim. Mas existe uma solução, essa de repente é a solução mais prática. Já vai dormir no outro quarto, pronto, acabou. Mas não tá tratando da saúde, né, de quem ronca. E o ronco, ele pode ser sinal, sim, de apneia do sono, que é um problema mais grave, que pode aumentar muito o risco de AVC, de infarto, de outras cardiopatias, aumento de pressão arterial, né, de hipertensão. Olha, continua aí com a gente, que no próximo bloco nós vamos falar sobre bruxismo, ou bruxismo. Isso aí, bruxismo. Né? Que é uma coisa que a gente não percebe muito que tem até alguém falar, ou a gente começar a tomar consciência sobre isso. É uma coisa assim, comum, né? E cada vez mais comum. Cada vez mais comum, mas que tudo que não faz parte do nosso corpo e começa a fazer parte, tem como a gente prevenir e tratar. Então fica aí com a gente. Mostre para o mundo que você tem para vender através de vídeos publicitários que impactam, e isso por um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio, vídeo dos seus produtos e serviços, vídeos para canal no YouTube, produção para programa de televisão, vídeos para redes sociais e anúncios online, vídeos para influenciadores digitais, registros de feiras e eventos corporativos com o repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para conquistar o seu público-alvo e vender mais através de vídeos que impactam. colabdobem.com.br. Olá, gente! Voltamos aqui para o Viva Mais Leve. Eu sou Cíntia Pimenta, estamos aqui com a doutora Ana Gil, no Espaço Ana Gil, e nós vamos falar sobre bruxismo, bruxismo. Então, hoje o bruxismo ele é considerado tanto ranger quanto apertar os dentes. Antes era separado, era outra nomenclatura, que ainda é aceita também, né? Mas enfim, bruxismo é quando você aperta ou range os dentes. Pode ser diurno, pode ser noturno, pode ser as duas coisas. O mais comum é o noturno, né? Sim. Mas você pode também, durante o dia, estar ali fazendo apertamento, enfim. O bruxismo em si, ele é multifatorial, né? Então, é comum você ter tanto causas mecânicas, ou seja, um desalinhamento dos seus dentes, da sua língua, da sua musculatura, toda a parte do que a gente chama de sistema dente-oclusal pode ter algum desalinhamento. Às vezes, basta uma restauração mais alta ou mais baixa, que o dente não está encaixando ali naquela regiãozinha, já pode levar ao bruxismo, o apertamento ou o ranger. E às vezes são coisas mais complexas, precisa até usar aparelho, fazer o trabalho miofuncional que a gente oferece aqui, perda de componentes dentários. Às vezes a pessoa, mas é um dente só lá atrás, não dá pra ver, não vou botar implante não vou botar uma prótese não, mas isso traz consequências mecânicas
que podem causar bruxismo e trazer outras consequências na saúde. Inclusive, o bruxismo noturno, ele faz aquela coisa de não aprofundar o sono, porque faz micro despertares durante a noite. E aí é comum as pessoas que acordam, é muito comum, pessoa que acorda cansada e acorda com dor no pescoço, descobrir que tem bruxismo. Ou a gente descobrir que a pessoa tem bruxismo, né? Então, e afeta outras coisas. Então, tem tanto causas mecânicas quanto causas emocionais, e é muito comum. Então, da pandemia para cá, por exemplo, teve um aumento significativo, mais de 50% dos casos de ansiedade. Porque a tecnologia foi catapultada para dentro das nossas vidas, até dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, até criança hoje tem bruxismo, né? Faz cada vez mais bruxismo e tem ansiedade, tem aqueles transtornozinhos ali deles também. Então, isso acaba trazendo uma ansiedade maior, populacional mesmo, sabe? Não é uma coisa individual. E com o aumento da ansiedade, houve o mesmo percentual de aumento de bruxismo também. Uau! Então, ele é verdadeiramente multifatorial, ele tem as partes mecânicas que entra a fisioterapia bucomaxilofacial, ou osteopatia, odontologia miofuncional, isso tudo a gente tem aqui na clínica, né? Entra também a questão emocional. Então, sim, estresse e ansiedade são fatores muito importantes na presença do bruxismo. E qual é o problema do bruxismo? O bruxismo pode levar sensibilidade nos dentes, retração gengival, até exposição da raiz. Você pode até perder um dente por conta de bruxismo. Uau. Né? Amolecimento dos dentes, desgaste dos dentes. Aí você começa a desgastar o dente, não é só uma questão estética que o dente vai ficando reto. Você começa a perder mecanismos importantes, guia canina e tal, mecanismos importantes que os dentes têm as funções dele, tanto de vertical quanto transversal. E a gente tem guias, dentes que fazem essa guia, que você desgasta e traz problemas também. Inclusive, que a gente chama de DTM, que é disfunção temporomandibular. É a disfunção dessa articulação aqui, ó, da boca, né? Então, a pessoa, às vezes, tem uma abertura de boca pequena, aperta, você sente que tem dor, já tem desgaste dali dessa articulação. Estala, né? Estala, dói, trava a boca, uma série de consequências. Então, o bruxismo, quando ele não tratado, ele vai entrando num ciclo que vai trazendo consequências cada vez piores. E não fica só na boca. Não. É como esse sintoma. Eu já tive paciente com irradiação de formigamento durante a noite, né? Porque o bruxismo era à noite, desses 3 dedos aqui, né? São esses 2 dedos aqui do nervo ulnar. E aí a gente foi identificando, foi fazendo aquela avaliação aprofundada na nossa metodologia própria, né, aqui da clínica, identificou que o principal problema era exatamente a questão do desequilíbrio na boca por conta do bruxismo. Tem uma questão também do bruxismo que tem uma relação com a nossa postura, como você falou, e sobre o uso de palmilhas. Como é que é isso? Que fala, gente, é nossa boca, que tem a ver com o meu pé, né? Não é que os dois têm ligação direta entre eles, mas eles fazem parte que a gente chama de sistema de posturologia, né? Então, dentro da posturologia, que é o estudo, né, da nossa postura, a gente tem alguns captores, sistemas, estruturas do nosso corpo que pegam informação do meio e mandam para o cérebro. Como é que o cérebro... A gente não senta controlando tudo, a gente não controla tudo. Muita coisa é inconsciente. O cérebro está ali comandando e você está aqui conversando. Sim. E eu tô aqui numa postura que eu tô assim, assada, contrai aqui, contrai ali. Então o cérebro, ele recebe informações dessas estruturas. E que estruturas são essas que mandam informação para o cérebro? Ele integra essas informações e manda de volta, né, o nosso tônus postural, como a gente se posiciona, se o nosso ombro é mais para frente, se o nosso ombro é mais para trás, se a coluna é mais fechada, mais aberta, como que eu vou pisar. Então isso tudo são informações que o cérebro recebe de várias estruturas, integra tudo e manda de volta. Aí você pensa assim, se esse sistema que está captando informação, ele entra em disfunção, ele manda informação para o cérebro disfuncional. Sim. E aí o cérebro faz o quê? Corrige? Não, ele manda de volta um tônus disfuncional também. Sim, total. Então a maioria das nossas tem algumas alterações posturais que são estruturais, mas muitas alterações posturais são devidas a comando do cérebro pra gente se posicionar daquela forma, porque tem algo para além dele que já está em disfunção. Então isso acontece. Quem são os captores que mandam informação o tempo inteiro? Principais, os pés. Captor podal, né, os pés, a gente fala de palmilha já, os olhos, mas não é a visão só, é a função óculomotora, são os músculos dos olhos, os olhos que comandam a cabeça. Por exemplo, fica olhando para mim, mantém a cabeça olhando para mim o tempo todo, agora olha lá para a câmera só com o olho.
Fica olhando. Vai ter uma hora que a cabeça vai, não tem jeito. Não, até começa aí, ó, a lacrimejar, a doer. Porque os olhos. Real. Olha isso. Eu tô borrando a minha maquiagem. Real, é real. Mas é real, porque os olhos comandam a posição da cabeça. Isso. Um pouquinho rodada, assim, a pessoa tá parada, você tá vendo que ela tá com a cabeça rodada. É muito comum ela ter desvio de convergência, déficit de insuficiência de convergência ocular. Uau. Então, e o ouvido interno, que é o nosso sistema vestibular, que é mais responsável pelo equilíbrio, e os pés. Então, os pés, o captor podal, quando ele tem disfunção, ou seja, você tem algumas alterações de pisada, isso altera a postura do corpo inteiro. É uma palmilha que a gente chama de palmilha de reprogramação postural. Essa palmilha, ela reprograma o seu corpo. Ela reprograma, ajuda, né? A reprogramar a sua postura. Então, você usa ela durante um ano. A gente faz uma reavaliação, normalmente com 3 meses, depois com 1 ano. E ao longo desse período, a sua postura vai melhorando. Vai melhorando. Ela é uma ferramenta, né, da osteopatia para melhorar questões relacionadas à postura. E essa coisa da pisada, né, da postura é muito séria. Eu tenho um problema no joelho que começou porque eu estava usando um tênis que tinha saído um quadradinho, assim, ó, na ponta do tênis. É isso. E aí começou a alterar muito a minha pisada. E eu corria direto, não estava fazendo a musculação como deveria pelo tempo de treino que eu fazia de corrida. Cara, detonou o meu joelho, aí depois foi só ladeira abaixo, né? A questão da postura, assim, é uma das coisas mais importantes. Na verdade, a gente deveria aprender na escola, né? Que você de tempo em tempo tem que fazer uma avaliação postural. É verdade. Quando a gente trata os nossos pacientes aqui na clínica, a gente faz assim, olha, você está tendo alta agora, depois de 4 consultas de osteopatia, 5 consultas de osteopatia, você está tendo alta, e a gente já deixa marcado a sua revisão para daqui a 1 mês. Daqui a 1 mês eu quero ver como é que você ficou ao longo desse tempo sem a osteopatia, sem intervenção manual. Depois a gente passa para 3 meses, depois você fica vendo de 6 em 6 meses, dependendo do paciente, 1 vez ao ano. Para fazer de fato uma revisão, porque melhorou, sanou aquele problema, mas outras questões da vida podem levar, né, trazer ou aquelas mesmas ou outras alterações. Então, atividade física, alimentação saudável e dormir bem, mas também uma revisão da mecânica mesmo, do corpo todo, não é só da postura, de tudo, né? Então, assim, a alimentação, que a alimentação é muito importante porque ela inflama, né? Ou desinflama o nosso corpo. Exatamente. A nutrição, quando ela não é a causadora ou uma das causadoras do problema, ela muitas vezes faz parte da cura. Então o remédio, ele pode trazer... A má nutrição, o alimento, ele pode trazer, ajudar a colaborar para a doença, mas a mesma nutrição, trocando, né, obviamente, nutrientes, ela também pode trazer a cura ou ajudar a trazer a cura. Eu estava vendo sobre uma fala, assim, de uma menina que mudou a vida dela com a alimentação ancestral. Que é, assim, trazer mais carne, gorduras saudáveis, como abacate, azeite, a manteiga, ovos, fazer os caldos de carnes, né, de ossos, caldos de ossos e tudo mais. E aí ela, quando começou a estudar isso, eu não me recordo agora o nome da mulher, mas era uma neurocientista que começou a ver que todos os pacientes que ela tratava na neurociência tinham o mesmo problema no intestino, no estômago. E aí ela falou assim, nossa, eu preciso tratar esse problema no intestino, porque 80% da nossa imunidade vem daí, então eu preciso tratar isso aqui para poder tratar essas pessoas. Era assim, TDAH, autismo, problemas de distúrbios neurológicos. Para você ter uma ideia, a serotonina, que é um hormônio extremamente... É o hormônio do bem-estar, é o hormônio da vida, da qualidade de vida é a serotonina. Tem outros importantíssimos, óbvio, né? Mas a serotonina, ela é fundamental nas nossas vidas. E 90% a 95% dela é produzida, adivinha onde?
no intestino. Só em torno de 5% que é produzido no cérebro. Uau. Então o intestino verdadeiramente é o nosso segundo cérebro, né? Como dizem agora. Então é muito importante o cuidado com o intestino, sim. A nossa alimentação hoje, porque é transgênico, agrotóxico e hormônios e né, assim, industrializados, açúcares. O glúten em excesso, por exemplo, você comer um pão aqui no Brasil é uma quantidade X de glúten, você comer na Europa é outra quantidade de glúten por conta das questões de leis, de normativas, de não sei o quê. Isso tudo faz diferença, né? Total. Então, um país onde a maioria é um país de uma população pobre tem regras de alimentação. Um país onde tem um bom controle da miséria e da pobreza é um outro nível de alimentação. Então, assim, né? Então, trazendo para a nossa realidade, o que é a realidade nossa hoje? A realidade hoje é que a alimentação mais disponível, que é a alimentação que é mais rápida, que é mais prática, ou que é mais acessível, ou que é mais barata, porque alimento orgânico é caro, gente. Né? Você só come frango orgânico. Em vez de você pagar 15, você paga 40, 50 no frango, e que ainda é menor. Então, assim, se você for solteiro, não tiver uma família para alimentar. Então, assim, eu só tomo leite vegetal, não tomo leite de vaca. R$20 a caixa. Sou eu sozinha com meu marido, ok. Agora vai pra uma família com 4, 5 filhos. Em que o salário mínimo ganha um salário mínimo. Então, assim, né? Tem a questão dessa questão. Mas a realidade é que hoje a nossa alimentação é muito ruim. Isso. É uma alimentação que inflama muito o nosso corpo. Inflama cronicamente, não é que você tem uma inflamação, um pus, uma infecção, não é isso. A gente, quando fala em inflamação crônica, são processos internos. Isso. Aumenta o número de bactérias da sua flora, aliás, da sua flora, essas bactérias boas, né? Aumenta as bactérias ruins do seu organismo, principalmente digestivo e outras floras também, da boca, né, de mucosas, enfim. E trazem consequências graves e até alterações mecânicas do nosso intestino, das microvilosidades do intestino, que começam a ter alterações e começam a diminuir a seletividade dos alimentos que absorve. Então isso tudo é causado por uma alimentação que inflama a gente. Então, assim, quando você começa a introduzir um acompanhamento nutricional, onde você começa, o que eles chamam, né, de comer comida de verdade, como é que fala? Abrir menos e descascar mais? Isso, como é que é? Tem um termo que ajuda a nutrição. Menos embalagem. Desembalar menos e descascar mais. Exatamente, né? Você começa a introduzir alimento de verdade, você começa verdadeiramente... E claro, tem todo um processo para isso, não é do nada... Não, tem um processo de intoxicação, de detoxificação, acho que eles chamam, de desparasitação. Enfim, nossa, desparasitação, vai mudar um programa de 3 horas aqui. Vou começar a tomar probiótico. Gente, não é isso. Vou começar a tomar probiótico, igual vou começar a tomar anti-inflamatório. Não é isso. Existe um acompanhamento tem que limpar. Do especialista e existe uma sequência para isso. A gente vê uma outra realidade e a vida não é só o peso, porque a gente liga muito nutricionista a emagrecimento, né? É claro que também. E eu não tô falando de questão estética, eu tô falando de saúde. Né? Mas vai muito além disso. Muito. Então, por exemplo, controles hormonais pode ser feito através da alimentação também. Não é que vai aumentar o hormônio, diminuir o hormônio necessariamente diretamente ou assim, mas começa a melhorar as estruturas que se ligam a esses hormônios e carregam eles. Porque se você está inflamado, se você está cheio de cortisol, por conta de estresse, noites mal dormidas, dor e tananã, se você, enfim, né, os hábitos ruins na vida também afeta o hormônio ou o que ele precisa fazer no seu organismo, porque ele não chega lá. Então a nutrição é importantíssima nisso. Um especialista em nutrição, não é a gente fazer de orelhada, né? Ver um tutorial no YouTube e sair fazendo. É você, de fato, ter um nutricionista para chamar de seu, né? Ai, delícia. Fazer esse acompanhamento, né? E você vê sintomas diminuindo, sabe? Isso é muito importante, né? E de forma natural, né? Isso é muito bom. Você diminuir os efeitos colaterais ao invés de aumentar. Isso não tem preço, né? Não tem. Tem o preço da sua saúde, né? De você ficar todo ruim aí. Eu tá muito melhor, tendo uma vida melhor e mais leve. Continua aí com a gente, que no retorno dos comerciais vamos falar sobre como a Ana virou a doutora Ana. Sobre ser mulher e vida, né? Fica aí com a gente.
Você sabe o que uma fisioterapeuta pélvica faz? Uma fisioterapeuta pélvica, ela vai prevenir e tratar disfunções do assoalho pélvico, essa musculatura que faz o chão da nossa pelve, que pode levar a uma incontinência urinária, que é perda involuntária de xixi, ao espirrar, ao tossir, ou até mesmo pegando um peso, dor no ato sexual, dores na endometriose, constipação intestinal, que é prisão de ventre, ou até mesmo a gente vai preparar as gestantes para o parto de uma forma mais saudável, mais humanizada, com menos chance de laceração, episiotomia. Então, se você passa por alguma dessas situações, agende essa consulta para cuidar de você. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários que impactam, e isso por um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio, vídeo dos seus produtos e serviços, vídeos para canal no YouTube, produção para programa de televisão, vídeos para redes sociais e anúncios online, vídeos para influenciadores digitais, registros de feiras e eventos corporativos com o repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para conquistar o seu público-alvo e vender mais através de vídeos que impactam. colabdobem.com.br. Aê, estamos de volta aqui no Viva Mais Leve. Doutora Ana, como que Ana virou a doutora Ana? Conta pra gente sobre as suas inspirações, né? Você sempre quis, assim, cuidar de saúde, ir pra essa área de fisioterapia. Quando era criança, ficava lá cuidando das bonecas, já pensando, ó, tô te tratando. Então, desde criança, desde que eu me entendo por gente, né, como a gente fala, eu me vi na área da saúde. Sim. E aí, se ia ser medicina, se ia ser odontologia, o que era medicina veterinária, enfim, né, mas sempre me vi inclinada à área da saúde, nunca pensei em fazer nada fora da área da saúde. Né? Então, meu pai, que é português, né, então assim, imagina nos anos 80, odontologia, não, você tem que fazer odontologia, que aí você vai morar em Portugal, que não sei o que e tal. Né, começou a colocar isso na cabeça, depois comecei a falar, não, pai, eu quero fazer medicina veterinária. Ah, então tá, vai fazer veterinária. Não, eu quero fazer medicina, que eu quero cuidar de gente. Então eu cheguei até o ensino médio mesmo, na parte de preparo, terceiro ano, último ano, pensando em fazer medicina. Né? Cheguei até a prestar vestibular para algumas faculdades para medicina. Mas quando a gente foi no terceiro ano do ensino médio, terceiro ano do segundo grau, tá? Vai ser do ensino médio, né? Somos jovens, somos eternamente jovens. Que a gente chegou àquela fase do teste vocacional e o colégio que eu estudei, né, aqui na Barra, era um colégio que levava bem a sério, assim. Então, eu não lembro o sobrenome dela, mas eu lembro do nome, que era Luciana. Ela veio, assim, mostrando alguns vídeos de profissões do futuro, engenharia ambiental, não sei o quê. E aí veio com vídeos de fisioterapia, eu me encantei. Caramba. Falei, é isso que eu quero. Eu não quero tratar de doença, eu quero tratar da pessoa, sabe? Sim. Eu não quero, claro que tem fisioterapeutas que trabalham dentro de hospital, CT e tal, mas nunca foi a minha. Eu sempre pensei assim, eu quero lidar com pessoas, entre aspas, saudáveis. Eu gosto dessa relação, sabe? De sentar aqui e a gente conversar sobre a sua vida, eu melhorar a sua vida. Eu curto isso, eu sempre gostei. Então eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu sempre busquei fazer estágios em lugares de excelência, sabe? Então, quando eu me formei, eu fazia esse estágio, que era 3 vezes na semana, e 2 vezes na semana eu fazia aqui na Barra, num consultório, uma coisa mais privativa, um paciente por horário, no máximo 2 por horário, aquela coisa assim. Que era dentro de um estúdio, de uma academia, em que a gente tinha muita ligação com profissionais de educação física, que eram os personagens ali do estúdio, e com os médicos, que também eram sócios do estúdio. Olha só. Então, tinha essa equipe interdisciplinar, só que era médico, fisioterapeuta e educação física, que eu acho que é a tríade básica da interdisciplinaridade. Começa daí para mais, Sim, né? sim. Então, e eu estagiava ainda, né? Quando eu me formei, o meu supervisor, que era o sócio, ele era o dono ali não do estúdio, mas do consultório da fisioterapia, ele começou a dar aula na faculdade. Ele falou assim, Ana, eu vou precisar de uma sócia. E aí me chamou, eu e uma outra estagiária, nós duas para sermos sócias dele, né? Então ficamos os 3 ali durante um tempo, a gente dividiu os blocos, né, em 3 horários, eu fiquei com um horário da noite, um de manhã, outro à tarde, enfim, né?
Então, quando eu me formei, bem dizer, eu já tinha um consultório próprio. Que legal. E já tendo esse primeiro contato com a interdisciplinaridade, né? E aí sempre sonhei, um dia eu vou ter uma clínica maior, não um consultório, uma clínica, onde eu vou ter uma equipe interdisciplinar, e aí veio, né, a experiência com a odontologia, a experiência com psicólogos, com outras áreas da medicina, não só ortopedia, e veio o curso de osteopatia, que aumentou ainda mais essa minha visão integral. E o que mais me inspirou não é a parte teórica disso, é a prática, em que eu vivenciei quando eu, com 21 anos, antes de me formar, eu passei por isso. Por esse acidente. E tive... Você ficou quanto tempo para se recuperar? Cara, na primeira consulta eu já saí muito bem, sabe? Bem. Mas foram umas 5 consultas de osteopatia. E a nossa realidade hoje, assim, a gente vê que com esse trabalho mais interdisciplinar, a gente consegue resolver mais rápido. Sim. A gente dá alta mais rápido para os nossos pacientes, entendeu? Então a rotatividade aqui, inclusive, é muito maior hoje do que era 20 anos atrás. Minha clínica tem 12, né? Então, do que há 12 anos atrás, que não tinha tantos, né? Uma equipe tão grande, né? Tanta interdisciplinaridade, não tinha osteopatia, era só fisioterapia tradicional. Então, hoje a gente tem até uma rotatividade maior de clientes, porque a gente soluciona muito mais rápido o problema. E você sempre se alimentou bem? Não. Transparência é uma característica minha, gente. Não. Ai, não. gente, como é que foi? Não, desafio pra mim, porque eu sempre... Hoje não, né? Mas eu sempre fui muito magra. Eu era muito magra, eu era aquela magra de ruim, magra que comia McDonald's todo sábado, feijoada toda sexta-feira, e sabe assim, e não engordava. E foi assim até os meus 38 anos, quase 40. Quando a gente fala assim sobre mulher, né? A mulher é difícil ser mulher. Você acha difícil ser mulher? Cara, eu adoro ser mulher. Eu não penso, eu queria ter nascido homem. Não, eu amo ser mulher. Não queria ter nascido amo homem, ser mulher. Nossa, amo ser mulher. Eu gosto da feminilidade, sabe? Mas caramba, a Ana é super feminista, porque a Ana é empreendedora, porque a Ana é empresária, porque a Ana, né, não sei o quê. Tem uma equipe de não sei quantos colaboradores, porque a Ana... Não, eu sou super antifeminista quase, porque sabe? As pessoas confundem isso de você ser uma bem-sucedida no seu trabalho, não quer dizer que você seja feminista. Eu acredito que a mulher, ela pode estar em qualquer lugar que ela queira, inclusive se ela decidir ficar em casa, dona de casa. Sim. Não foi a opção que eu fiz, mas eu super respeito quem tenha, entendeu? Eu gosto de criar projetos novos, eu gosto de desenvolver, né? Eu gosto de lidar com pessoas, tanto com os pacientes, quanto com a minha equipe, quanto com as empresas. Líder nata, uma dizem que sim, né? Eu acredito. Mas assim, eu curto, eu tenho prazer com isso, né? Mas eu tenho muito prazer de transformar a minha casa no belo. Sim. Sabe? Então, assim, a minha casa é extremamente organizada. É mesmo, porque eu já fui na casa dela, tá? É linda a casa dela. Obrigada. Então, assim, de cuidar da decoração, de organizar armários. É tudo separado por cor. Então, assim, falar assim, e a casa quando é pequena, se ela não é bem organizada, ela vira bagunçada, né? Então, eu tenho vários armários embutidos pra tudo quanto que é lado, né? Assim, então, e tudo tem o seu lugar certo. Isso quem faz sou eu, não é meu marido. Meu marido, ele faz tarefas de casa. Meu marido ontem fez a janta, que eu tava... Ele chegou do trabalho depois de mim. Eu tava exausta. Sabe aquele dia que você, às vezes, não é nem que trabalhou muito, tô cansada, mentalmente cansada. Ele, Amoreca, você vai fazer alguma coisa? Eu falei, hoje eu não tô a fim de fazer nada. Se quiser, a gente pede alguma coisa. Eu vou elogiar o que você vai fazer. Mas se você quiser fazer alguma coisa, fica à vontade. Ele vai e faz. Às vezes ele chega antes de mim, ele que já tá fazendo a janta. Ele lava a louça, ele limpa cocô, xixi de cachorro, ele troca a lixeira. Mas quem é a responsável por cuidar e organizar a casa sou eu. Sim. Inclusive já apontar, Amoreca, aquele armário ali tá precisando consertar. Chama o marceneiro. Amoreca, tô sentindo um cheirinho de gás aqui. Chama a SEG. Né? Tipo assim, né? Então, quem organiza a casa verdadeiramente sou eu. Eu também tenho prazer com isso. A gente precisa ter tempo para isso. Com certeza. Agora, assim, quando você se separou e você aumentou a sua carga horária, né, no trabalho, a sua filha sentiu isso? Então, para mim, não existe dois pontos. Existe a quantidade e a qualidade. Então, eu, na verdade, eu comecei a trabalhar mais, conviver menos com a minha filha. Lógico, gente, não era aquela mãe que via a filha no final de semana, não, tá? Todo dia. Sim, todo então dia, eu organizava a minha agenda assim. O dia que eu tinha que trabalhar até mais tarde, eu saía mais tarde para ficar de manhã com ela.
E ela ia pra escola, né? Então, e o dia que eu podia chegar mais cedo e buscá-la na escola, Isso. para creche, né? Então, a integral, eu saía de madrugada, tipo assim, de manhã cedo, e tinha uma pessoa lá pra cuidar dela de manhã. Em compensação, eu dispensava. Eu nunca tive assim, babá, eu estou em casa e a babá tá lá cuidando da minha filha. Nunca. Eu sempre dispensei, sabe? Não, agora deixa comigo, quem vai cuidar da minha filha sou eu. Também, se a gente busca estar sempre se desenvolvendo e sempre ser um ser humano melhor, Deus vai ajudando muito, né? Você bota o pé que eu boto a ponte, mas faz o que você tem que fazer, né? Que é a sua consciência espiritual, emocional, cuidado consigo, né? Tá buscando ser sempre melhor e trazer amorosidade também. Isso aí, né? com certeza. Porque o mundo já tá uma loucura. É verdade. Ai, muito bom, gente. É isso. Olha, um bate-papo super gostoso. Ana, obrigada. Foi ótimo. Tá, Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com você. Enfim. Muito bom. E é isso, gente. Esse foi o Viva Mais Leve. Eu sou Cíntia Pimenta. Estou aqui com a doutora Ana Gil. Você está na Bem Mais TV. Para assistir esse conteúdo, entre outros, acesse o nosso canal no YouTube, nos siga nas redes sociais, Bem Mais TV Oficial, e fica pertinho, porque é isso, ó, estamos aqui para, quando a gente fala com vocês, né, para a gente também tá todo dia melhorando as nossas vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.